Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você sabe que vai sempre encontrar um caso de sucesso bacana, estratégias, tendências. E hoje um assunto que particularmente me toca muito. Vamos falar de supermercado. Prazer estar aqui recebendo o Daniel Milagre, CMO do Hortifruti Natural da Terra. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Bruno. É muito bom estar aqui no mundo do marketing. Legal. Vamos falar um pouco de hortifruti natural da terra, falar um pouco da essência, né? Que eu acho que ah, toda marca, toda empresa, ela tem uma essência muito forte, né? Nasce com uma essência, com um posicionamento e às vezes ao longo do tempo caminha para um lado, para o outro, mas às vezes busca resgatar. E o hortifruti natural da terra tem um posicionamento bem claro, né? E isso conecta muito com seus clientes, né? Conta um pouco como é que tá o posicionamento de vocês, o momento, e a gente vai falar de retail media, vamos falar de CRM, de consumidor, enfim, de um monte de assunto aqui que a gente gosta. Boa, Bruno. Antes mesmo até de falar do posicionamento, você disse a essência, e eu estava aqui refletindo, né? Eu acho que o Hortifruti Natural da Terra tem uma essência muito bonita e muito simples, que é a alma do feirante. Nasceu do sonho de dois irmãos de colocar todo o frescor de uma feira, toda a informalidade de uma feira, com o conforto e com o ar-condicionado de um supermercado. Então, olha que bonito isso, né? Assim, eu vejo muita beleza nesse propósito, né? Que é uma coisa simples como uma feira, mas com um conforto, com um aconchego. E isso, quando a gente transporta agora para 2025, né? A empresa fez 35 anos no ano passado, nasceu no Espírito Santo. A gente vê que essa essência inicial tem tudo a ver com o nosso posicionamento hoje. Hoje, o nosso posicionamento é ser aquele vizinho especialista em frutas, legumes, verduras, produtos frescos. É aquele vizinho que vai te oferecer uma vida mais saudável, vai te dar um toque de uma qualidade de vida, como você prepara um prato que vai ser especial para sua família, uma lancheira mais saudável para sua criança. Então, o nosso posicionamento reside na vizinhança e reside nessa questão da proximidade, mas também da proximidade afetiva, né? A gente costuma dizer que o nosso grande sonho é ter com que cada cliente que entre em nossa loja encontre produtos com qualidade impecável e uma experiência memorável. Esse é o nosso grande sonho. A gente trabalha, acorda todo dia para fazer isso. E, de verdade, com toda a energia que a gente empenha nas nossas 76 lojas, com toda a nossa gente, com todo o treinamento, a gente vai chegar lá e vai ocupar esse espaço de experiência memorável e de vizinhança no coração do brasileiro. Você tocou num ponto que eu ia puxar e você falou logo, né? Proximidade, né? Essa questão do mercado de vizinhança, né? Da conveniência, ele é muito importante para o varejo, para o posicionamento da marca, da loja, do mix, do faturamento, de tudo, mas é a proximidade com as pessoas, né? Uma Isso. coisa muito autêntica, né? Isso é muito interessante. E, gente, entre aspas, é terrível eu falar com uma marca que eu sou consumidor. Porque eu fico aqui misturando os chapéus de consumidor com de jornalista e eu sou um cliente do Hortifruti no Rio de Janeiro, né? E aqui em São Paulo, mais natural da terra, né? Exato. Que coincidentemente falei com o Daniel aqui ontem que eu pedi minha comidinha de noite no Natural da Terra. E essa questão da proximidade é muito forte. Eu lembro de deixar as crianças na escola às 7 horas da manhã e 7h30 abre o mercado e o pessoal lá tá recebendo você praticamente de braços abertos, Sim. aplaudindo com música e tudo, né? Tem uma questão de proximidade muito grande com os clientes, né? E que traz uma fidelidade também muito grande, né? Exato, nós temos um rito de abertura de loja, que eu acho que é isso que você viu. Todos os dias de manhã, a gente recebe os nossos clientes com uma salva de palmas e cantando a nossa música de abertura. E é muito curioso, porque existem comunidades e alguns bairros que os clientes já vão lá de manhã esperando esse ritual de abertura. É muito legal. Isso fideliza, mas a gente
fala muito hoje em dia de fidelidade, né? Tem muito discurso. Acho que todo CMO que senta aqui fala que quer fidelizar o seu cliente, a marca, ou que quer construir um programa de fidelidade mais relevante. Óbvio, nós temos o nosso programa de fidelidade, o Leve Natural, que tem índices de identificação muito alto, uma base bastante ativa, se destaca bem no varejo, mas eu acredito que o centro da nossa fidelidade reside na proximidade, no olho no olho, no conhecer muitos clientes pelo nome, por ter essa relação afetiva com o bairro. A gente tem reformado lojas agora, Bruno, e cada loja que a gente reforma, a gente está colocando na parede: eu amo o nome do bairro. E o amo é com a nossa maçãzinha logo do Hortifruti. É uma maneira de a gente estabelecer uma relação e fidelizar por aquilo que realmente importa numa relação de vizinho, que é o carinho, que é o cuidado, que é o olho no olho, né? E não a relação Ó, Daniel, você, mercadológica. você tá falando isso daí, parece até um discurso marquetejo, né? Do CMO que quer, assim, pintar a zebra, né? Não sei, tem um jargão lá. Mas eu tô pensando aqui quanto isso é original, né? Quanto isso é verdadeiro, porque... E o que me remete também a uma coisa que é muito importante no marketing, que você deve saber melhor do que eu. Para você ter uma experiência bacana, você ter uma marca bacana, não é uma coisa. São várias coisas que você falou. E você falou aí esses vários atributos, né? É proximidade, é o atendimento, é o mix, é como você. Enfim, é o preço, às vezes, que nem para vocês é uma coisa que para o cliente é relevante, né? Então, é interessante que o mix todo é bem trabalhado e você consegue chegar nessa conclusão, né? E com simplicidade, né, Bruno? Sim. Porque às vezes eu sinto que a gente tende a adotar alguns discursos de sofisticação, né? Ah, eu vou usar dados para criar segmentações fantásticas e tudo mais. Isso, obviamente, é importante e, obviamente, qualquer gestor de marketing tem que fazer, mas nada disso importa, ou nada disso vai ser efetivo se na hora que o cliente levanta da casa dele e vai até uma loja, ele tem uma experiência ruim de relação interpessoal. A mesma coisa se ele vai acessar um site, um aplicativo, ou fazer uma compra via WhatsApp, e esse tipo de compra tem alguma interrupção de serviço. Então, obviamente, o uso de dados, as segmentações bem feitas, né, e toda a tecnologia e ciência que existe hoje no marketing, elas são importantes, mas o marketing e o profissional de marketing, ele tem que estar muito conectado com o básico, que são as relações humanas. As pessoas não se relacionam com marcas, com negócios à toa. Elas se relacionam porque elas têm algum tipo de experiência pessoal positiva com aquelas marcas, né? Então, eu sempre tendo a acreditar que quando a gente começa a se afastar muito do básico do humano, que é uma loja limpa, bem abastecida, com um atendimento atencioso, simpático, um site que funcione. Quando a gente começa a se afastar muito disso, a gente perde essa essência do que é o marketing de verdade. Então, por isso eu insisto tanto nesse discurso. Com uma comunicação de humor, né? Que muito característica do Hortifruti, que isso é caso já de sucesso muito debatido, mas que vocês estão resgatando, né? E foi engraçado você dizer isso, porque muito recentemente nós fizemos um post alusivo a um show internacional que teve no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a gente sempre usa os nossos produtos ali como protagonistas dessas campanhas de bem humor, e aí todo mundo vai saber de quem eu tô falando, mas fizemos um post: Estou aqui querendo-te. E foi um sucesso nas redes sociais. Os nossos clientes e seguidores ali continuando a música e relembrando da Hortifruti da infância, que fazia as paródias dos filmes. Então, esse terreno do humor, esse espaço, esse território, na verdade, do humor, ele é muito proprietário da nossa marca e ele casa com alguém que quer um posicionamento de vizinhança. O vizinho
É aquele cara legal que encontra a gente no elevador, dá um tapinha nas costas, vai brincar com você porque seu time perdeu. Isso é ser vizinho, né? É. É, essa questão do humor, né? Vocês faziam muito no outdoor, né? E É, hoje o outdoor é o digital, é né? isso, Olha que, exatamente. como é que as coisas evoluíram, né? A gente está falando de hortifruti, o natural da terra consegue é um pouco diferente, né? É um posicionar, quando a gente fala de comunicação, é uma comunicação um pouco diferente. Eles caminham para ter um humor um pouco mais parecido, Né? adaptado a cada realidade, né? Adaptado à realidade de um humor mais carioca e de um humor mais paulistano, no caso do Natural da Terra, mas nós encontramos no território de ambos o espaço para o bom humor, né? Nunca vai ser aquele humor escrachado, piadista, né? Vulgar. Mas eu costumo dizer pro meu time que assim, tem que ser aquele humor que tira um sorrisinho espontâneo do canto da boca. Se alguém olhar para uma peça nossa e der esse sorrisinho espontâneo, É funcionou. aquela sacada, É né? isso, É é aquela isso. sacada de que você não imaginava, caramba, né? Exatamente isso. Legal. E essa fidelidade entra muito no CRM, né? Acho que é um ponto que você tocou que hoje é uma fortaleza muito grande de vocês, né? Você contou aí, eu posso falar, não sei, uma fonte, quase 90% aí das vendas identificadas e tudo, muita gente identificada, e aí vocês conseguem fazer o que com esses dados hoje, né? Nós temos um dos maiores índices de identificação do varejo brasileiro. Isso dá para a gente uma série de insumos de resposta ao cliente, muito importantes e muito rápidos, porque a gente consegue acompanhar mudanças no comportamento de consumo, né? Tendências de consumo em determinadas categorias, tendências de consumo em determinadas estações do ano. Então, essa base que é ativa e muito ativa, né? E que nos fornece dados e informações, principalmente de comportamento de consumo, faz com que a gente molde lojas cada vez melhores, cada vez mais adequadas à realidade de um novo consumidor. Faz com que a gente consiga sentar nas conversas com os nossos fornecedores de uma maneira muito mais embasada do que uma simples relação de compra de volume, né? A gente sai do empurra e puxa comercial para uma apresentação de necessidade das pessoas que frequentam as nossas lojas, né? Também é uma forma de estabelecer uma comunicação mais personalizada. Então, se eu sou vizinho, a minha estratégia, e até já entrando um pouquinho na estratégia de mídia, não apenas de CRM, mas geral, ela é muito mais personalizada e segmentada, porque eu falo com aquela vizinhança, com aquele grupo de pessoas e, eventualmente, com aquela pessoa, com aquele momento que ela está vivendo. Então, eu acredito de verdade que a nossa estrutura de CRM, com uma base ativa tão grande e tão relevante, consegue ajudar a Hortifruti Natural da Terra a se diferenciar da concorrência, por meio de sortimento, por meio de comunicação, mas, sobretudo, antecipando algumas necessidades e alguns movimentos que a gente percebe com esses dados. Interessante, eu vou falar, vamos estressar um pouquinho mais essa questão do CRM, do relacionamento, mas eu queria falar de tendência que você falou, né? O iFood, que é parceiro de vocês, tive lá 15 dias atrás, para quem está vendo já vai ter um pouquinho mais de tempo, é, e eles comentaram o alto índice de crescimento de produtos saudáveis, acima de 100%. Isso é uma coisa absurda, assim, né? Muito grande, né? Como é que vocês têm percebido também esse movimento que você que navega com vocês desde a essência, né? O que isso tem mudado em termos de público, de perfil de sortimento? O que a gente percebe é que o cliente saudável de hoje é um pouco diferente do cliente saudável de 10 anos atrás, por alguns motivos, mas eu destacaria como principal motivo o acesso à informação. Se há 10 anos nós falávamos de produtos light, diet, né? Hoje nós falamos de origem, de processamento, de qualidade de ingredientes. Então,
o consumidor se sofisticou de uma maneira muito interessante na busca por produtos saudáveis, e hoje valoriza atributos como frescor, como proximidade da plantação. Vou te dar um exemplo: nas folhagens na Hortifruti Natural da Terra, elas levam no máximo 24 horas entre a produção e a gôndola, no máximo. Então, existem casos que é bem menos. Porque o cliente valoriza o frescor e sabe também de todo o trabalho e toda a emissão de monóxido de carbono de uma cadeia, do tamanho de uma cadeia de um varejo alimentar. Então, ele junta informações sobre sua saúde e o impacto do seu consumo no planeta. Eu acho que talvez essa tenha sido a principal mudança que a gente verificou. E o que também a gente identifica aí que vira um negócio muito importante para a gente é: a alimentação saudável, ela precisa ser gostosa, ela precisa ser divertida e ela precisa ser prática. Num mundo onde as pessoas estão com as agendas cada vez mais lotadas, as nossas lojas, em especial, a gente tem uma concentração muito grande de lojas na região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo. São cidades com um trânsito caótico, com muito tempo de deslocamento, casa, trabalho. Então, essas pessoas precisam de praticidade. A gente vê o crescimento da nossa linha de prontinhos, a gente chama de prontinhos todas aquelas frutas picadinhas, cortadinhas. Aumentou os passos das. Um freezer, hoje são 3 ou 4 lá na loja do Recreio que eu vou. É isso, porque em alguns momentos, como por exemplo agora no verão, o consumo desses itens aumenta em até 40%, né? Caramba. As pessoas querem comer bem, as pessoas querem comer melhor, mas elas têm mais informação, mais consciência e elas têm menos tempo, então elas precisam de praticidade. A gente identificou isso e a gente oferece isso nas nossas lojas. E um mix maior também, né? Sim. Antes era só salada, aí passou a ser as frutas, aí agora tem sanduíche, agora tem japonês. O que mais vai ter ali? Eu acho que o cardápio de opções ele é infinito e justamente conectando com o nosso CRM, quanto mais a gente descobre qual o comportamento desse cliente, para onde ele está indo, mais a gente consegue ampliar esse mix, essa oferta de produtos, né? Você falou do japonês, né? Os orientais, na Hortifruti Natural da Terra, são dos produtos que mais crescem no consumo imediato na loja. Na loja. Então, muita gente está consumindo, comprando para consumir na loja. Então, você vê como as pessoas querem coisas gostosas, querem coisas saudáveis, mas não tem tempo, né? Eu te diria que no ramo da praticidade com saudabilidade, o céu é o limite. Legal. Aqui em São Paulo chamam mais de sushi, né? Eu acho, né? É Sushi, que você tá virando carioca, Eu né? sou um paulioca. É, né? E essa questão do sushi ou do japonês também não é uma coisa, acho que só brasileira, não. Eu tive um no Uruguai e tinha também prontos, assim, né? E saladas também, que é uma coisa Sim. também que você já tem já. Eu vi recente, né? O self-service de salada, você coloca ali, você faz a sua salada e também consome ali imediato, né? É o nosso item mais consumido nas estações naturais das nossas lojas. E você mencionou o iFood, são os itens mais. A nossa saladinha e saladão, a gente chama a grandona e a pequena, e que o cliente mesmo monta e coloca seu topping e que folhas ele quer, são os dois itens mais consumidos no nosso iFood restaurante. Então, você vê que as pessoas buscam, de fato, qualidade de vida e saúde, mas com sabor, né? O sabor é o mestre. Não pode ser aquela coisa chata. O que a Não. gente oferece de opções de toppings, de molhos, de variações entre folhas, de variações de proteína. A gente não pode esquecer das proteínas, né? A gente vive uma febre das Sim. proteínas, né? Então, e as pessoas têm buscado e têm tido uma aceitação realmente muito boa, Bruno. Tá parecendo até um público isso aqui, gente. Mas não é não, tá? É porque eu tava comentando com o Daniel, eu ontem, por exemplo, pedi um caldo, né? Caldo de mandioquinha com carne seca, né? E realmente, assim,
E eu pedindo no iFood, às vezes, quando você não conhece, você fica na dúvida, né? E quando eu vi Natural da Terra, que tinha, eu falei assim, cara, vou pedir que eu sei que vai ter sabor, vai ser gostoso. Eu acho que me deu essa segurança. Que bom. E sobretudo, Bruno, com sabor natural. A Sim, naturalidade é né? importante nos nossos produtos, porque é isso que de fato Sim. vai criar uma zona de diferenciação para essas marcas, né? Uhum. Sopas. Qualquer um pode fazer, você pode comprar sopas prontas, você tem muitas opções no mercado. Onde que está o nosso espaço, falando de estratégia de marketing, onde que está o nosso espaço de diferenciação? Na naturalidade. Então, essa sopa que você comprou, não é uma sopa que vem numa caixa, num litro grande, que vai lá, esquenta e vende para o cliente. É uma sopa feita na medida, numa quantidade correta para aquela noite ou para aquela tarde, né, para aquele período de venda, para que a gente assegure o frescor, para que a gente assegure a qualidade. A gente tem um cliente, eu costumo dizer que nós somos a antítese dessas grandes áreas de venda que a gente vê se expandindo pelo Brasil, né? Então, você tem lá racks cheios de mercadoria, uma compra cada vez mais pasteurizada, cada vez mais compre grandes volumes e pague menos, né? Hum, Atacarejo. Nós somos a antítese desse modelo, porque o nosso modelo pressupõe que você deve consumir aquilo, deve comprar aquilo que você vai consumir, né? Nem mais nem menos. A gente odeia desperdício. Desperdício é um palavrão dentro de hortifruti natural da terra. Então, a partir do momento que a gente também leva isso para a montagem do nosso cardápio, para quando a gente faz uma sopa na quantidade correta, a gente está vivendo essa proposta, né? Legal. Você falando do cliente, né? Você tem visto, assim, pelo histórico, né? A gente falou da mudança do comportamento, né? É, tem atingido mais pessoas, né? Acho que mais pessoas, outras classes, talvez. Tem um comportamento também de compra online que é bem relevante para vocês também. Que diferenças de perfil de público também, além de estar só preocupado com a saudabilidade, com a cadeia como um todo, mas em termos de compra também, né? Do shopper, né? Que você falou assim, não só do consumo, mas quando ele está na compra, né? O que que evoluiu também ao longo desses últimos anos? Acho que a grande evolução, e essa evolução é nítida no hortifruti natural da terra, eu chamo de consumidor zigue-zague, né? Eu gosto de dizer, de usar essa expressão, que foi uma expressão que nem fui eu que criei, foi numa conversa que a gente teve com o Google há alguns anos, durante a pandemia. O que é o consumidor zigue-zague que a gente vê no natural da terra? Ele não é mais o consumidor de um canal, ele é consumidor de um estilo de compra e de uma necessidade para um determinado momento. Vou explicar. O Bruno não é o meu cliente de hortifruti.com.br. O Bruno é meu cliente de hortifruti. Num dia, ele compra no hortifruti.com.br porque ele está sem tempo, ele vai viajar à noite, ele precisa receber logo essa compra. Então, ele pede ali pelo WhatsApp. A gente tem um WhatsApp que você pode escrever sua lista, não precisa ficar entrando, digitando. Escreve do seu jeitinho, põe lá e a gente volta para você com uma lista completa. Então, ele fez essa compra pelo WhatsApp. Puxa, na hora do almoço, sobrou um tempinho e ele foi buscar o filho na escola e lembrou que o almoço não está pronto e parou na Hortifruti para comer uma saladinha pronta, né? Então, esse mesmo Bruno que amanheceu no canal online, ele foi para a loja física. E provavelmente esse Bruno à noite vai se relacionar com a marca, interagindo com um post bem-humorado na rede social. Então, o que a gente diz e percebe isso muito na Hortifruti é que esse consumidor está cada vez mais zigue-zague, então ele faz cada vez mais compras em mais canais, faz via WhatsApp, faz via site, faz via app, faz via loja física, faz via parceiros, A né? Nestlé fez um iFood. estudo que acho que são 8 canais de vendas, que é 8 É canais isso. que as pessoas
compram assim, tipo, não lembro o período, mas assim, ia por semana em 8 canais diferentes. É Que isso. aí entra a farmácia, né? Entra um monte de coisa. E E o que digital. a mixidade entre canais em si nem é uma grande novidade. Onde que está a diferença que a gente A percebe no missão, né? Hortifruti, né? É que é um cliente que busca a qualidade, a naturalidade, e ele tem esse comportamento transversal à idade e grupos sociais na Hortifruti. Olha. Então, também acho que tem uma barreira de assim, os clientes mais novos são mais online e as pessoas de uma idade mais avançada, elas são da compra física. O que a gente percebe na Hortifruti é que não, que esse mix entre canais é muito parecidos, independentemente de faixa etária. Porque, de fato, o cliente entendeu a proposta de valor e ele vai lá para buscar aquilo que ele valoriza. Isso te traz um desafio maior para falar com essas pessoas? Sem dúvida. Como? Sem dúvida. Como é que você tenta É. resolver isso? Principalmente porque, assim, a partir do momento que você decide se posicionar como um supermercado de vizinhança, você quase que abre mão da massificação na comunicação, né? Óbvio, a gente tem alguns momentos que a gente vai comunicar de forma mais massiva, uma necessidade de um awareness de um canal, por exemplo, mas em todo o resto dessa comunicação, ela precisa ser muito centralizada em uma região ou em uma personificação. E isso é difícil, Bruno. Eu vejo muitos pares dizendo, né, de como usar dados para melhorar a comunicação com o cliente, melhorar a segmentação. Na vida prática, isso é muito difícil, porque você tem interrupções de consumo, você tem que rever uma régua de comunicação a todo tempo. Esses dias eu estava numa conversa com o meu time, né, sobre o conceito de cliente abandonador. Qual é o tempo que a gente deveria considerar um cliente abandonador? Se ele faz 4 compras comigo por mês, e ele não fez esse mês, as 4, ele já é abandonador, enfim. Pode ser, mas pode ser simplesmente que ele foi viajar. Sim. Pode Ou tá igual ser. a mim, né, na ponte, né? Uma semana aqui, uma semana lá. Exato, pode ocorrer tantas coisas. Ele pode É. ter ficado doente, estar no hospital e daqui a pouco ele volta, né? Então, essas nuances é que eu acho que são parte do aprendizado e de como que a gente vai setando tudo isso, e obviamente usando estatística, usando correlação de dados, para entender que talvez o comportamento do cliente não seja tão binário quanto não veio 4 vezes e me abandonou, Eu falo né? que é esquizofrênico. Eu tenho comportamento esquizofrênico, porque de manhã eu tenho uma missão, de tarde eu tenho outra, de noite eu tenho outra. No Hortifruti Natural da Terra, no Hortifruti eu tenho um comportamento, no Natural da Terra eu tenho outro comportamento, no supermercado que eu faço minha compra de mês pesada eu tenho outro comportamento e por aí vai, né? Mas aí o bom dos dados, agora sim eles ganham uma relevância Sim. grande, é colocar esse dado para trabalhar para o ser humano, para o cliente. Então, se eu, a partir do momento que eu faço observação desses dados e começo a transformar esses dados em informações, e eu consigo entender essas tendências de comportamento do cliente, eu preciso setar algo que atenda essa necessidade do cliente. Tá muito na moda, né, falar o cliente no centro e tudo mais, mas é muito difícil fazer isso de fato, sem ser um discurso. Para fazer isso de fato, você precisa usar o dado, precisa transformar o dado em momento de compra do cliente, necessidade do cliente, e precisa, voltando lá no comecinho da nossa conversa, não adianta ter tudo isso, chegou na loja, o atendente está mal-humorado. Então, tem que juntar todas essas pecinhas para você ter, de fato, o dado trabalhando para um cliente satisfeito. A gente falou de posicionamento lá no começo, falando de CRM, eu quero voltar nesses dois assuntos, falando de posicionamento, né? Uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar, parece, eu não gosto disso, né, gente? Parece que a gente estava escondendo alguma coisa de vocês. Não Não estávamos escondendo estávamos. nada, só estávamos combinando o que a gente poderia abordar, né? Trazer, porque são muitos assuntos, a gente precisa ter recortes, né? Você falando exatamente do mix, né? Que é uma coisa muito é, bem pensada, né? E isso vem também do CRM, né? E a impressão que eu tenho ao entrar na loja é que é um mix muito bem
pensado exatamente para aquela questão da vizinhança, né? Do amigo, que como você estava falando, assim, faltou o açúcar, eu vou lá e compro, né? Ou eu quero uma coisa especial para fazer um almoço ou um jantar especial ali, diferente, né? Não tão mais diferente, ou eu quero fazer uma coisa diferente, eu tenho ali, eu consigo acessar, né? Um vinho, talvez não tomo vinho, mas sei que tem vinho, né? Até limpeza também, eu não vou ter todo, ou eu não vou ter, limpar tudo ali, resolver É. toda a minha missão de compra, eu não vou resolver ali, mas eu vou resolver boa parte dali, das coisas ali, né? Como é que vocês chegam nessas conclusões? É. Dados. Aí sim a gente vê dados Legal. trabalhando para um formato de negócio, né? O que a gente observa, tanto do comportamento do cliente, e aí eu não estou falando apenas de dados de CRM, mas falo também de dados de mercado, é que existe um espaço mercadológico onde a Hortifruti Natural da Terra se inseriram e são bem vistos e bem aceitos por esses clientes, que é o espaço da vizinhança com qualidade e frescor. O nosso cliente, ele entende que eu não vou ter uma profundidade muito grande, como você disse, em itens de limpeza, Sim. mas ele sabe que eu sou aquele vizinho de qualidade, que ele pode abastecer a feira dele todo dia, toda semana. Ele pode, na hora de fazer um lanche especial para a família, ele vai ter uma padaria muito bem feita, com um Ah, o produto de pãozinho é bom. qualidade. Pãozinho é bom, né? E o pãozinho de queijo? Nossa, É é bom. muito Não bom. me fale desse pãozinho de queijo, ele é muito bom. Então, quando a gente usa o dado para construir essa experiência, a gente acerta no que o cliente quer. O cliente ele já sabe que nós não somos um supermercado clássico. Nós somos um vizinho especialista em produtos frescos e naturais, e é isso que ele espera que a gente faça muito bem. Eu brinco também, né? O vizinho, ele quebra o galho com a xícara de café e tudo mais, ele chama a gente para festa, mas ele não vai fazer a compra de mercado para a gente, né? E nós somos o vizinho, a gente está ali naquela proximidade, a gente está ali para ajudar a ele ter uma vida melhor. E essa mixidade de canais vai fazer parte daquilo que a gente espera para o modelo de negócio. Falando de CRM, vocês apostaram recentemente em programas clássicos, né? Junte os selos e troque pelas facas, pelas panelas. Como que isso foi importante para vocês? Como é que vocês pensaram nisso? Como é que vocês chegaram nessas ações? O que vem pela frente dentro desse conceito? É. A estratégia de mais clássica, né, de selos para juntar, para trocar por um brinde, ela vem agregada, ela faz parte de uma estratégia de CRM um pouco mais sofisticada que antecede ela, que é a estratégia de ofertas personalizadas, né, no aplicativo, usar as ferramentas de dados e de consumo para oferecer produtos que o cliente tem tendência a consumir, enfim. Então tem essa parte que antecede, e quando a gente vai para essa estratégia de selinhos, ou promoção, ou sorteio, a gente quase que acrescenta uma recompensa a essa estratégia anterior, a gente gamifica a jornada desse cliente, a gente humaniza a jornada do cliente, porque por mais que a gente ofereça ofertas personalizadas e tudo mais, isso tem um quê de muito mais ferramenta interna do que encantamento, efetivamente. Essa outra parte vem para encantar, essa outra parte vem para lembrar que nós somos humanos e somos vizinhos e estamos aqui perto, né? Então, acho que são estratégias complementares e tem um ponto muito interessante. Para quem ainda não é da nossa base, mas faz parte do nosso público, uma campanha de selinho Ajuda. ajuda a introduzir ao mundo das nossas marcas. Então, são estratégias E ajuda no, complementares mesmo. no upsell também, né? Sem Aumentar dúvida. o ticket médio, na Sem verdade. dúvida. É isso aí. Acho que um desafio dos seus é aumentar ticket médio, não é não? Olha, tem vários desafios que o selo vai trazer e depende do selo, depende de que mecânica você tem por trás e Uhum. que brinde você vai dar. Mas o que eu poderia te dizer de uma maneira muito geral é que esse tipo de estratégia ajuda a engajar a visita, frequência muito grande, e aproximar o consumidor do dia a dia dessa marca. A gente percebe que um consumidor que
participa desse tipo de ação, a despeito do upsell e a despeito também da frequência, depois, quando a gente olha para a régua dele, ele abre mais as nossas mensagens, ele clica mais nas nossas mensagens, ele participa mais de outras promoções, ele ativa mais ofertas personalizadas. Então, também são maneiras de aumentar o engajamento desse cliente, não apenas dentro do programa de fidelidade da empresa, o Leve Mimos, mas dentro do nosso ecossistema de negócios mesmo. Uhum. Dentro desse ecossistema de negócios, a gente tem uma palavra que está na moda já tem uns 2, 3 anos, né? Que é o retail media, né? Como é que tá esse capítulo aí dentro do marketing do Hortifruti Natural da Terra? Ele é um capítulo novo, um capítulo bebezinho para a gente. Na verdade, a companhia fez um lançamento oficial em janeiro de 2024 dessa vertical de retail media. Nós passamos por algumas transformações ao longo desse período e agora a gente relança retail media de uma maneira mais integrada entre on e off, e um retail media menos preocupado com a exposição da marca de parceiro e um pouco mais com a geração de insights para o parceiro. Então, vou te dar um exemplo recente, né? Nós fizemos uma fachada que foi icônica na loja de Búzios, em pleno verão. A loja fica na entrada de Búzios, então você que é do Rio de Janeiro sabe bem, Eu tô tentando né? lembrar porque é um lugar recorrente que eu vou também. Bem na entrada da Aham. cidade. E nós fizemos uma parceria agora com a Bate de Latte, que precisava lançar o novo sabor caramelo salgado. Tem um público AB interessante, frequentador de Búzios, e nada melhor do que estampar essa marca na entrada da cidade. Então, nós fizemos lá um projeto que culminou numa fachada especial do sorvete Bate de Latte. Terminou por aí? Não, não terminou por aí. Porque se terminar por aí, vira apenas mídia. E é esse o cuidado que a gente tem que ter no retail media. Tem que ser mais do que mídia. Tem que agregar o valor do retail, que é o que a indústria não tem. Então, a gente casou isso com uma estratégia de degustações em loja, com uma estratégia de exposição de produto, de presença de produtos na oferta, de presença nas réguas de CRM para clientes com suscetibilidade. Falei certo essa palavra, Falou, Bruno? falou. Vocês entenderam, né? Sim, sim. Susceptibilidade a comprar esse tipo de item. Então você casa tudo isso para, no final de um período, entregar para uma indústria como a Bate de Latte, olha, quais eram os seus objetivos? E é importante, a gente senta antes para combinar objetivos, né? Seu objetivo é upsell, seu objetivo é conhecimento de marca, awareness. Então, o mais interessante para a gente é entregar esse pacote no final. É falar pro nosso parceiro se ele vendeu mais, se as pessoas conheceram mais a marca dele, e mais interessante, se essas pessoas que consumiram continuam consumindo, e como que a gente faz para que elas continuem. Como eu disse, uma vertical nova, está crescendo. A gente teve a contratação de um executivo tem 5 dias. É um executivo que vai ajudar muito a gente nessa expansão. E eu acredito que vai ser, sem dúvida, um dos vetores de crescimento dessa companhia nos próximos anos. Assim, porque a gente tem, desculpa alongar um pouquinho mais, porque a gente tem um parque de lojas nas melhores regiões de Verdade, consumo do Rio de Janeiro e São Paulo, verdade. com Muito bem alto poder posicionado. aquisitivo, né? É difícil estar nessas regiões. Temos uma plataforma digital com alto volume de acesso, então acho que essa combinação Tem um CRM com tem um CRM bastante. robusto, então Sim. acho que tudo isso ajuda a gente a entregar um retail media de qualidade. Entre esses pilares, né, de faturamento, né, também um importante que a gente não falou, nem combinamos antes, né, é marca própria. Eu Sim. adoro, por exemplo, a água de coco do Hortifruti. Abra seu coco, a gente chama ela. Né? E tem algum. E às vezes esse tema vira moda, às vezes ele sai de moda, mas ele tá sempre ali, né? Qual é a relevância que tem para vocês hoje e o que tem aí? O que vocês têm trabalhado nesse capítulo também dessa história? O principal papel da marca própria ou de uma marca exclusiva dentro de um varejista
ele deve ser a fidelização e a diferenciação, né? E na Hortifruti Natural da Terra não é diferente. O que a gente faz é uma diferenciação pela exclusividade. Então, você sempre vai ver nos nossos produtos de marca própria algum tipo de sabor diferente, de um ingrediente diferente, né? A gente toma muito cuidado para que não seja uma mera cópia de uma marca líder ou um produto de entrada. Não é isso. É uma forma de expressar em produto essa nossa proposta de valor, que pressupõe cuidado, que pressupõe diferenciação, naturalidade. Então, a marca própria, ela tem esse papel. Ela, para a gente, é fidelização e recorrência, sem dúvida nenhuma. Me pega. Isso daí eu posso comprovar, né? Eu posso comprovar. Daniel Milagre, CMO do Hortifruti Natural da Terra, muito bom conhecer um pouquinho do que vocês têm feito, um prazer conhecer um pouquinho mais dessa marca e ver que um trabalho tão bacana nacional também, né? Uma rede nacional, né? A gente está cheio aí de redes internacionais e é bacana ter uma rede verde e amarela, né? Representando bem no Exato. varejo, né? Alimentar. Dá um orgulho danado saber que essa história é construída por brasileiros e feita para brasileiros, Bruno. É bom Legal. demais. Bacana. Olha, eu falei com você e você olhou na sua agenda. Tem alguma coisa marcada na sua agenda para o dia 25 e 26 de junho desse ano? Se tiver, eu vou ter que desmarcar. Tô Porque sentindo aí, tô sentindo que vem convite, vem alguma coisa para ir aí. para onde? Para o CMO Summit. CMO Se Summit. não está na sua agenda, CMO Summit 2025, presencialmente no Expo Center Norte. Se você está aqui até o final, é porque você é um profissional de marketing nota 1000. E você é um profissional de marketing que não pode ficar de fora do que acontece no mundo do marketing. Então, você coloca na sua agenda, as inscrições estão abertas. CMO Summit 2025 no Expo Center Norte, 25 e 26 de junho. Te espero lá e espero você também lá, hein, Daniel? Estarei lá. Estará lá? Maior prazer. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, habitante do Mundo do Marketing, que esteve aqui com a gente. Um abraço e até a próxima.